Boa noite a todos. O Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium, Unisalesiano de Araçatuba, tem a honra de recebê-los nesta aula magna da saúde dos seus cursos de Biomedicina, Educação Física, Farmácia e Nutrição. Convido e passo a palavra à engenheira Selma Elcadre. Com uma salva de palmas, vamos acolhê-la. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Quero agradecer a Unisalesiano e a minha amiga Carol pelo convite. Muito obrigada. E eu quero pedir para vocês, para mandarem agora o cansaço embora. Quem acordou cedo hoje? Quem acordou antes das 5 da manhã? Então, hoje eu acordei 4h30. Segunda eu tinha acordado 4 horas. Hoje foi mais tarde. Mas olha, eu preparei esses slides com o maior carinho para vocês. Eu já estive aí nessa posição de universitária. Eu sei exatamente como que é essa caminhada. E eu espero sinceramente ter selecionado aqui o mais importante para acelerar a jornada de vocês. Foi com esse espírito que eu preparei essa apresentação, pensando, me colocando no lugar de vocês e pensando o que teria me ajudado quando eu estava aí, nessa cadeira. O que teria me ajudado a ouvir, se eu tivesse ouvido, que teria tornado a minha vida mais leve, mais tranquila. Então, eu espero sinceramente que essa palestra vá direto do meu coração para o coração de vocês. Vamos começar, então. Eu já vou me apresentar, não se preocupem. Primeiro eu vou fazer um... Ops, não está funcionando. Ah, eu tenho que ligar, né? Se ligar, funciona, né? Eu dividi essa palestra em alguns tópicos, só para ter uma sequência lógica. Eu fui da universidade para o trabalho e para a liderança, mas é claro que tudo que a gente vai falar aqui serve para todas as fases. E vocês podem pensar assim, mas vai falar de liderança, mas está muito longe para eu assumir uma posição assim. Mas não é assim, vocês já lideram hoje, e a primeira pessoa que a gente lidera é a gente mesmo. Então, eu achei que é sim pertinente falar disso, e eu tenho certeza que vai sim ajudar. Vocês já lideram hoje, vocês convencem, vocês conversam, vocês dão direção. Só não tem esse nome ainda. Bom, para começar, eu trabalho com software, né? Então, eu quero instalar um drive mental em vocês. E eu preciso do mesmo ânimo que vocês estavam aqui com a cantora. Vamos lá, eu vou falar e eu quero que vocês repitam comigo. Se alguém conseguiu... Eu vou repetir de novo, que eu não ouvi. Se alguém conseguiu... Agora sim. Eu também posso. Se ninguém conseguiu, eu posso ser o primeiro. É isso aí. É com essa mentalidade que a gente vai falar aqui. E tudo que eu contar da minha vida, eu conto com toda a humildade e quero que vocês escutem com esse ouvido. Se eu conseguir, vocês também conseguem. E eu tenho certeza que vocês podem ir muito mais longe do que eu fui. E esse é o meu desejo para vocês. Tem mais uma coisa que a gente precisa entender. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é pior do que ninguém. Se ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é melhor do que você. Ninguém é pior do que você. E ninguém é igual a você. Vocês são únicos. E vocês precisam entender isso. Vocês são muito importantes para esse mundo. Olha essas profissões. O mundo está doente, gente. O mundo precisa de vocês. O ser humano está cada vez mais com um estilo de vida que adoece. E vocês são muito necessários, mas muito mesmo. E eu quero que vocês tenham essa consciência, porque às vezes a gente pensa assim, mas eu sou do interior, mas a gente se sente, né? Também já tive isso. Mas não é assim. A gente crescer no interior, e eu cresci em Guararapes, até os 18 anos eu vivi lá. A gente que é do interior, a gente tem uma inteligência emocional que é muito
assim, a gente tem um ambiente propício ao desenvolvimento dela. Porque a gente tem muito mais contato, relacionamento. A gente brinca, né, na rua, a gente conversa. Só da gente sair de casa, a gente já encontra alguém conhecido. A gente se relaciona o tempo todo. E isso não acontece em todo lugar. Isso é uma vantagem que vocês têm. E eu quero que vocês tirem proveito dela, tá? E tem uma coisa que meu pai sempre falava. Ele falava isso também, que ninguém é melhor do que ninguém, que eu não sou nem melhor do que ninguém, ninguém é melhor do que eu. Mas ele também falava assim, ó. Em cima de mim, só o sol de Copacabana. Vamos repetir? Em cima de mim, só o sol de Copacabana. É isso aí. Eu quero que vocês lembrem disso. Todas as vezes que vocês pensarem que vocês estão numa posição inferior. Tá? Lembrem disso, por favor. Então, eu saí de Guararapes com 18 anos, fui para a FEI. Na época não tinha engenharia aqui. Em Araçatuba cresceu demais, né? Que bom. Mas na época não tinha, e justamente na minha vez, a minha família entrou em dificuldade financeira, e foi muito difícil para eu terminar a faculdade. Eu tinha que trabalhar, desde o primeiro semestre eu dava monitoria, ganhava 80% do valor da mensalidade, e assim, eu tinha muito medo de voltar para cá com uma mão na frente e outra atrás. Eu queria dar certo. E aquilo que eu estava vivendo ali colocou um desejo dentro de mim, uma necessidade de não depender mais de ninguém, de sempre me garantir. E aí eu queria muito achar um estágio, e eu achava assim, para eu entrar numa empresa grande, eu preciso de um currículo com alguma coisa. Meu currículo não tinha nada, tinha monitoria da faculdade. Então, eu achei uma empresa em Santos que falou assim, tudo bem, Selma, você pode vir para cá, e eu te dou, né, você aprende aqui tudo, mas eu não tenho dinheiro para te pagar. Então, eu vou te pagar a passagem do ônibus de São Bernardo para Santos e vou te dar um lanche à tarde. E eu fui. A minha amiga que dava monitoria comigo ficou louca. Falou, como que você vai trabalhar de graça? Mas não era de graça. Era em troca da experiência, e eu tinha consciência disso. E deu certo. Depois eu entrei na Alcatel, fui de estagiária a compradora sênior, depois eu fui para a Claro, cheguei a uma posição de liderança, depois eu fui para a Alemanha. E na Alemanha, apesar de eu ter 10 anos de experiência no Brasil, com o sistema alemão, o SAP, ninguém me dava emprego. Aí eu pensei assim, como que eu fiz no Brasil? Eu comecei como estágio. Aí eu entrei no mestrado. Lembra daquela história, se ninguém conseguiu, eu posso ser o primeiro? Quando eu fui fazer a matrícula no mestrado, as matrículas já tinham fechado. O calendário da Alemanha é totalmente diferente do daqui. E eu não sabia. Aí todo mundo falava para mim assim, mas você não está no Brasil, você está na Alemanha. Como que você vai conseguir entrar nesse mestrado? Acabou, fechou, esquece. Mas eu não esqueci, não. Eu fui, mandei um e-mail para o reitor em alemão, com o meu currículo, e não deu uma semana, ele me chamou para uma entrevista e eu entrei no mestrado. Eu tinha 3 anos para fazer, fiz em 1 ano e meio. E aí eu fui de estagiária a gerente na Mercedes, e eu me sinto como se eu tivesse vivido 2 vidas. É mais ou menos assim que eu me sinto. Bom, então, para a gente começar a nossa viagem, vamos apertar os cintos agora, hein? Para a gente começar, a gente precisa dessas 3 chaves dentro do coração da gente. A primeira é o sonho. O caminho não é fácil, gente, não é fácil para ninguém, não foi para mim. Eu espero que seja para você, mas a probabilidade não é muito grande. O sonho é o que vai te sustentar nas suas dificuldades. É o sonho que vai te dar força para continuar. O sonho tem que queimar no teu coração. A inteligência emocional, que eu já falei, a gente é privilegiado nisso. Assim, eu vi muita gente muito boa tecnicamente, que não saía do lugar, não evoluía, porque não sabe conversar, não sabe se relacionar, briga com todo mundo, se sente toda vez agredido quando alguém questiona alguma coisa, né? E a gente tem que questionar, a gente está lá para questionar, a gente está trabalhando para discutir, né? Então, a gente precisa resolver isso. As nossas emoções, perdoa quem tem que perdoar, perdoa a si mesmo e vai embora, tá? Conhecimento específico é o diploma, né? Que vocês já estão batalhando para ter. Aí, então a gente tendo essas 3 chaves, a gente vai para a tal da zona de conforto.
Por que, Selma, que eu tenho que sair da zona de conforto? Porque a sua vida fica muito mais fácil quando você expande. Cada vez que você tem uma superação, a sua zona de conforto se expande, aumenta. Não é mais aquele tipo de problema que vai te afetar. Por exemplo, quando eu fiz a primeira apresentação na Alcatel, era para pouca gente, era para umas 5, 6 pessoas. Eu treinei a noite inteira. Eu sabia tudo decor que eu queria falar. E assim, na hora ainda fiquei, né, com medo e tal. É claro que eu ainda sinto um frio na barriga. E eu digo para vocês que esse frio na barriga, dessa zona de aprendizado, que é onde a gente tem que estar, na minha opinião, o tempo todo, ele é vida. Frio na barriga e brilho no olho. É assim que vocês têm que se sentir o tempo todo. Quando você vai sair da zona de conforto, o que acontece? Vêm as crenças limitantes. Isso não é para você. Ah, você não consegue. A gente já resolveu, né? Até ontem a gente tinha isso. Agora a gente já sabe que se alguém conseguiu, a gente pode sim conseguir. E essas vozes precisam ser silenciadas. Não tem outro jeito, tá? A voz vai vir, não tem jeito. E vocês vão falar, não, eu consigo sim. Pode parar de falar que eu não vou mais te ouvir. A zona de aprendizado, né? E a zona de crescimento. Gente, a vida é movimento. Quem não está avançando, está retrocedendo. Por quê? Porque as coisas não param. As coisas continuam acontecendo. O mundo continua evoluindo. Então, a gente precisa ter essa consciência, tá? A gente precisa estar em movimento. E eu estou na cadeira do aprendizado até hoje. E é como eu falei, eu falo tudo aqui com muita humildade, direto do meu coração para o de vocês. Selma, agora que eu saí da zona de conforto, como que eu crio novos hábitos? Novos hábitos você cria com um motivo forte. Essa é a primeira coisa. Um motivo forte. Motivação é a junção de motivo mais ação. Para você entrar em ação, você precisa de um motivo. Pode ser seu sonho, pode ser cuidar da sua saúde, porque senão você não vai ver seus netos, que é o meu caso, tá? Então, quando eu falava assim, eu vou cuidar da minha saúde, mas eu não pensava por quê, eu não cuidava. Eu dava prioridade para todo o resto. Depois que eu entendi isso, eu falei, peraí, eu quero sim ver meus netos. E aí eu tinha um motivo forte. Não é o agora vai que vai te colocar em movimento. É o agora chega. Você tem que se olhar no espelho e falar assim, não, essa situação eu não quero mais. Chega, eu não suporto mais isso. Tá? É isso que vai te tirar da onde você está. A borboleta, como que ela nasce? Ela nasce linda assim, voando? Não, ela nasce uma lagarta. Para a borboleta, passar de lagarta para borboleta, ela não precisa de um milagre. Ela precisa de um processo. E é isso que a gente precisa na vida da gente. A gente tem que suportar o processo para viver o propósito. Quando a lagarta vai entrar no casulo, ela sente aquele aperto, é escuro, é difícil. Mas quando ela sai linda voando, né? Então, o processo. Curtir o processo. Saber que faz parte, né? E não desanimar. Como que eu faço para integrar esse novo hábito? Eu preciso de espaço na minha rotina. Não adianta eu falar que eu vou treinar todo dia e não fechar meu calendário 1 hora para isso, né? Então, a gente precisa ser coerente, senão não vai dar certo mesmo. E eu preciso me conectar com novas pessoas que são daquele ambiente que eu quero entrar. Que essas pessoas vão me gerar novas ideias, que vão me causar novas ações, que vão me levar a novos resultados. Então, depois que como que a gente, né, continua aí e se mentaliza essa questão de sair da cama, da zona de conforto. Eu fiquei imaginando assim, quando alguém perguntar para vocês, o que eu tomo para melhorar, né? Porque é biomedicina, educação física, farmácia, nutrição. O que eu tomo para melhorar? A primeira coisa que tem que tomar é uma decisão.
Tem que tomar uma decisão. Não adianta ir no nutricionista, receber a dieta e não fazer. Não adianta o personal passar o treino e você não treinar, né? Então, vocês que são da saúde, como eu falei, são muito importantes para esse mundo. E é a decisão, o primeiro passo. Depois vem o quê? O foco. Se eu não foco, não expande. Se eu foco, expande. Se eu quero evoluir uma área na minha vida, eu preciso focar. Precisa de rotina, gente. A gente vive num mundo de distração. Essa é a geração da distração. A minha geração entrou nisso também. A atenção de vocês é o bem maior que vocês têm. É maior do que o dinheiro. Hoje em dia todo mundo briga pela atenção de vocês. E vocês precisam se conscientizar disso. Eu preciso ter uma rotina, falar assim, de tal hora a tal hora eu vou estudar, de tal hora a tal hora eu vou passear, de tal hora a tal hora eu vou ver meu Instagram e o meu YouTube. Por quê? Porque se você não faz isso e não coloca limite, a hora que você vê, você está o dia inteiro na internet, seu dia passou. A hora que você vê, a sua vida passou e você ficou na internet vendo a vida dos outros. Tá? Quando meu filho liga a televisão, ele tem 13 anos. Eu falo, Léo, até que hora você vai ver? Por quê? Porque eu sei que se eu não perguntar isso, ele não vai, né, sozinho, não vai sair dali. E eu quero que ele brinque. Eu quero que ele viva. Eu quero que ele crie lembrança. Né? A disciplina, gente. A disciplina come o talento no café da manhã. Quem tem mais talento? O Neymar ou o Cristiano Ronaldo? É o Neymar, né? O nosso Neymar. Não tem dúvida. Ele faz rainbow, dá chapéu, joga lindo, faz o que ele quer com a bola. E por que o Cristiano Ronaldo tem um monte de bola de ouro e ele não tem nenhuma? Porque a disciplina come o talento no café da manhã. Vocês precisam de disciplina mesmo que tenham muito talento. Se tiverem muito talento, melhor. Mas a disciplina é indispensável. Prioridades. Eu não gosto dessa moda de procrastinação. Porque é uma posição muito cômoda. Falar assim, eu procrastino. Eu sofro com a procrastinação. Isso é uma posição de vítima, não é uma posição de autor da sua história. Eu vim hoje para que vocês sentem na direção, no banco do motorista da vida de vocês. E para isso a gente tem que assumir que se eu falo que eu vou ler um livro e não leio, é porque aquilo não é minha prioridade. Se eu falo que eu vou treinar e não vou, não é porque eu estou procrastinando, é porque eu não estou indo treinar. Pode até ser que eu estou fazendo isso inconscientemente. Mas eu venho aqui hoje para passar as escolhas para o plano da consciência. A gente precisa disso para assumir o controle da vida da gente, né? Senão a gente fica naquele ritmo hipnótico que a vida leva a gente e quando a gente vê, a gente não fez o que a gente queria fazer. Persistência. Gente, é o seguinte, persistência é fundamental. O jogo só pode acabar quando você ganhar. Só perde quem desiste. Eu sou a prova disso. Eu não passava nas primeiras entrevistas de estágio. E depois que eu comecei a passar, eu não parei mais de passar. Nunca mais fui reprovada. Então, se eu tivesse desistido, no primeiro não que eu recebi muitos nãos. Não só nisso, da vida mesmo. Eu não tinha agora essa história para contar. Então, lembra disso. O jogo só acaba quando você ganhar. Descanso. Gente, descanso é muito importante. O músculo só cresce quando ele também tem o descanso. Ele precisa do treino, ele precisa do movimento, mas ele precisa do descanso. Vocês sabem melhor do que eu, né? Então, o descanso faz parte do treinamento. Eu não quero ver ninguém aqui com burnout, cansado, esgotado. Você não vai planejar sua rotina? Planeja teu descanso. E aí descansa em paz, sem culpa, tá? Autorresponsabilidade. Isso aqui eu preciso da atenção de vocês. Porque é o seguinte, eu só acesso o poder de criar o meu futuro se eu assumir a responsabilidade pelo lugar que eu estou hoje. Vai doer. Doeu em mim também. Dói, né? Em mim também.
Mas, do outro lado da dor, está o poder. Você precisa assumir que as suas escolhas te trouxeram até aqui. Não é culpa da minha mãe, do meu pai, do presidente, do meu time de futebol. Não é culpa de ninguém. As minhas escolhas me trouxeram aonde eu estou. E quando eu assumo essa responsabilidade, eu passo a fazer escolhas conscientes e a construir o meu futuro. Tá? Autorresponsabilidade é uma chave. Atitudes essenciais para ir mais longe. Gente, quem já viu aqui uma pessoa que reclama o tempo todo, que é pessimista, que acha que tudo vai dar errado? Quem já viu uma pessoa assim dar certo? Eu nunca vi. Tá? Eu observei ao longo desses mais de 20 anos aí do mercado, trabalhando com muita gente. Tem gente que acha que engenheiro só trabalha com máquina, né? Mas a gente trabalha em time, os projetos são enormes. E eu nunca vi ninguém assim indo longe, gente, nunca. A gente precisa de confiança. Em Deus, claro, mas na gente também. Eu tenho que me achar capaz. Preciso de um orgulho saudável, não é um orgulho arrogante, não. A gente já viu que ninguém é melhor do que ninguém. É um orgulho humilde, mas saudável. Eu consegui. Olha, eu consegui, olha que legal, né? Eu preciso do otimismo, a gente já falou. Um pouco de medo, por quê? Porque uma pessoa, na verdade todo mundo tem medo, né? Eu vejo muito na internet, aí tem gente que fala, eu não tenho medo de nada. Isso não é verdade, o medo é do ser humano e um pouco de medo é sempre bom, por quê? Porque quando você tem um pouco de receio ali, você não fica uma pessoa inconveniente, espaçosa e que ninguém aguenta. Né? A gente precisa de um pouco. Coragem, eu não preciso nem dizer, né? E a gratidão? A gratidão para mim, gente, é assim como se você abrisse uma torneira de coisas boas na sua vida. É como se a chuva caísse, enchesse o rio e o rio fosse. Você vai agradecendo e as coisas vão acontecendo. Tá? Agradece também o que ainda não aconteceu e que você quer que aconteça. Mentaliza. Uma indignação entusiasmada. Lembra do agora chega? Não é uma indignação revoltada, que reclama, né, que paralisa. É uma indignação entusiasmada. É uma indignação positiva, que te coloca em movimento na direção de realizar o teu sonho. A vida é planejar e executar. Engenheiro, né? Mas é verdade, na minha opinião. Aderência. Eu preciso de aderência. Se eu falar que eu vou fazer, eu tenho que fazer. Porque o cérebro é uma maquininha de repetir padrão. Se eu falo que eu vou acordar cedo e não acordo, eu ensino para ele que o que eu falo não tem importância. A partir do momento que eu faço o que eu falo, eu ensino para ele que não adianta me mandar preguiça, me mandar dor de cabeça, que eu vou fazer mesmo. Aí ele começa a jogar no meu time e a me mandar à disposição. Eu preciso de constância. Todas as vezes que eu tentei emagrecer, eu não consegui. Por quê? Porque eu ia na academia um dia, fazia regime uma semana, dieta uma semana. Então, agora, por que assim, eu engordei 20 quilos na Alemanha? Eu vou falar disso ainda. E agora há um ano que eu estou treinando todo dia, estou me cuidando. E já consegui, assim, eliminar quase tudo. Mas por quê? Por que a gente precisa de constância? Porque existe uma variável que é indispensável, que é o tempo. Eu preciso repetir no tempo. Você nunca vai ser bom antes de ser frequente. A alta performance tem a ver com repetição, tá? Onde está seu tempo, ali está o seu resultado. Não adianta querer ter resultado e não investir tempo, tá? Você tem que ter tempo investido para ter resultado numa área. Você tem que focar no que pode controlar, porque senão você fica ansioso e fica improdutivo. Foca no que você controla e deixa o resto para lá. Pensou, sentiu, controla teus pensamentos. Eu vou falar muito disso aqui, tá? A gente precisa pensar que vai dar certo. Se a gente pensar que vai dar certo, a gente tem razão. Se a gente pensar que vai dar errado, a gente também tem razão.
pensar menos e fazer mais. Tem dias que eu tenho que treinar, quando eu penso, nossa, eu tenho que treinar. Aí me dá aquela, né, nossa, mas eu trabalhei tanto, fiz tanta coisa, mas eu vou, não falto não. Aí, se eu não penso e vou, é muito melhor. Então, às vezes, a gente tem que pensar menos e fazer mais, fechar o olho e ir. Não pare de aprender, a gente já falou da vida do movimento. E ajude os outros, essa é uma chave muito parecida com a da gratidão. A lei da semeadura, né? Plantar e colher. O plantio é opcional, a colheita é obrigatória. Isso também vale para o lado bom, né? Se eu ajudo todo mundo que eu tenho oportunidade, eu recebo. Nem imagino. Às vezes não é da mesma pessoa que você ajudou, que você recebe. Mas acredita em mim, gente. A ajuda vem. A colheita vem. Toda vez que tiver a oportunidade de ajudar, ajuda. Isso também é uma chave. Agora, deixa eu ver, peraí, que horas são, que eu não posso passar do tempo. Ah, tá bom, tá tudo bem. Entrevista de emprego. Como eu falei, no começo eu não passava de jeito nenhum. Depois que eu comecei a passar, eu nunca mais reprovei. E por isso, eu resolvi colocar aqui um roteirinho para vocês, para ajudar, tá? Você tem que saber contar a tua história. O examinador, ele tem um coração. A gente precisa ir com essa cabeça. Ele é uma pessoa. E a gente, todo mundo, decide com o coração e justifica com a razão. Você tem que saber contar a sua história com exemplos, mesmo que você não tenha experiência, não precisa ir que nem eu para Santos, sem almoçar. Mas conta histórias da sua vida com seus amigos, conta como que você reage, como que você gerencia um conflito, né? Dá um exemplo. Vocês veem que toda hora eu estou dando exemplo aqui, não é por acaso, é totalmente intencional. Os exemplos é o que faz a imagem na cabeça da pessoa para ela entender o que você está falando e para ela guardar você. Porque tem um monte de gente que ele vai entrevistar, mas os seus exemplos ele não vai esquecer. Ponto forte, ponto de melhoria. Precisa saber falar disso. Pode esquecer, ponto fraco, ser perfeccionismo. Esquece, por favor. Isso não funciona. Todo mundo percebe que você não refletiu, não sabe qual é o seu ponto de melhoria ou não quer falar, tá? Então, assim, falou perfeccionismo para mim, se eu estiver entrevistando, já perdeu. A gente precisa saber falar do nosso ponto de melhoria e falar o que a gente está fazendo já para melhorar, sabe? A gente já está trabalhando naquilo. Não pode já estar pronto, senão não é mais ponto de melhoria, já resolveu, né? E a gente precisa pensar que o nosso ponto forte também tem um lado que atrapalha. E o nosso ponto fraco também tem um lado que ajuda. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito espontânea, muito, assim, gosto de conversar, dá para perceber, né? Mas o que acontece? Isso é um ponto forte meu. Eu sou aberta às mudanças, né? Mudei de país, morei 14 anos na Alemanha. Só que, assim, uma pessoa tímida, retraída no meu time, ela vai se sentir incomodada com esse jeito meu. Então, a gente precisa ter consciência de que tudo tem os dois lados, né? E ele quer conhecer o ser humano que está atrás do papel, do currículo. Conversa com ele, seja simpático. Demonstra que você quer aquilo. Lembra de tudo que você passou até aqui para chegar lá. Se enche dessa energia e vai para a entrevista sim. Se for online e não tiver a câmera ligada, às vezes a gente desliga por causa de conexão, fala o que você está fazendo. Senão a pessoa fala assim, eu estou pensando, ou eu estou pegando um papel. Porque senão a pessoa pensa que você foi embora, dá um desespero, né? Se fica tudo quieto, se não tiver a câmera. Tá? Então, explica. Fala, olha, eu estou pensando, olha, eu estou pegando um papel. E melhor, claro, ligar a câmera, né, gente? Porque a tua linguagem corporal também fala. E vai falar ao teu favor, né? Você vai usar ao teu favor. Você tem que saber falar uma coisa que foi muito boa, que você conseguiu, e uma coisa que foi muito difícil e como que você reagiu. Quando o examinador pergunta isso, né, ele quer saber, se ele te falar um não, você vai cair na cama e não vai levantar mais? Ele quer saber como que você reage na dificuldade.
Então você tem que dar um exemplo de uma situação assim que você superou. Aí ele fica tranquilo e demonstra para ele como que é trabalhar com você. No fim, é para isso que a gente entrevista, porque a gente contrata o caráter e treina a habilidade. Caráter só Deus que muda. Habilidade qualquer um pode aprender. Então, demonstra que é legal trabalhar com você, que você vai agregar ao time e que você está ali e quer muito aquilo. A importância da equipe. Lembra que eu falei que a gente trabalha em time? As empresas sabem muito melhor disso do que eu. Cada um de nós tem um filtro mental. A combinação de experiências que você passou, só você passou. E ela determina o seu filtro mental. Nem o seu irmão não passou pelas mesmas coisas, ele não foi na mesma classe, ele não conversou as mesmas coisas. Então, o filtro mental de pessoas que moram na mesma cidade ou de pessoas da mesma família pode ser parecido, mas cada um tem o seu. Agora, imagina o filtro mental de um brasileiro e de um alemão. Como que é diferente, né? Só para ter uma ideia, lá é a Sol e o Lua. Só aí já dá para entender que a cabeça deles funciona de outro jeito, né? Então, eu fiz aqui uma figura para vocês entenderem bem o que eu estou falando. E eu quero que depois que vocês souberem disso, vocês nunca mais fiquem com vergonha de dar a opinião de vocês e de falar numa reunião, tá? A Maria vê a parte cinza ali de cima. O Pedro vê o amarelo de ponta cabeça. O João vê o azul e a Helena vê o azul claro. Se eu tiver só o João, eu não vou ver o todo. Eu preciso de todos. Todas as vezes que você tem uma ideia e não fala, o quebra-cabeça não se completa. Eu falo sempre isso para as pessoas, né, que não conseguem falar ou que têm vergonha de falar em reunião ou em qualquer debate. A gente precisa entregar o quebra-cabeça, o pedacinho do quebra-cabeça que a gente tem, porque só a gente tem aquele ali, ninguém mais. Tá? As empresas querem diversidade, por isso contratam uma brasileira, contratam um chinês, contratam um da Índia, contratam um dos Estados Unidos. Por quê? Porque eles sabem disso. Eles sabem disso e levam isso muito a sério. Tá? A gente precisa se valorizar. A gente tem, sim, uma opinião que é relevante. Quando a gente lidera pessoas, gente, é tudo sobre emoções. Lembra que eu falei que vocês já lideram? Então, eu tenho uma filosofia, e isso já é comprovado, as empresas também sabem disso melhor do que a gente, que por medo se faz o mínimo. Aquela liderança que bate na mesa, que grita, que fala, faz porque eu quero, está com os dias contados, tá? Porque, assim, se ainda existe isso, não deveria mais existir. As pessoas estão no trabalho para serem profissionais. A gente precisa entender isso. Ninguém está ali para ser humilhado, né? A gente precisa ter o profissionalismo na liderança. O líder, ele trabalha através da equipe. Eu não contrato ninguém para falar para a pessoa o que fazer. É ela que tem que me falar. Entendeu? Ela tem que chegar, toda vez que vocês chegarem com um problema, cheguem também com uma possível solução, uma alternativa. Ou duas, melhor ainda. Se for 3, então, muito melhor, né? Liderar é inspirar, é empoderar. E os times que têm líderes assim entregam muito mais. Porque por medo você vai fazer o mínimo. Agora, se você estiver engajado, você vai entregar o seu ouro. Tá? As ferramentas, feedback. Como que eu dou um feedback? Começa com um elogio. Todo mundo tem alguma coisa para elogiar. Você pode aplicar isso com qualquer um, com a sua família, com todo mundo. Começa com um elogio, a pessoa vê que você a percebe, anota e já se abre. Aí você fala o que você quer que ela mude, fala na primeira pessoa, porque senão tem tom de acusação. Eu tenho que falar assim, eu não recebi isso, e não você não entregou. Porque quando eu digo você não entregou, eu acuso, né? E aí a pessoa já se fecha. Comunicação, eu preciso saber me comunicar. Comunicação é uma ferramenta de liderança e um gerador de oportunidades. É o que eu falei, a gente precisa profissionalizar a comunicação, né? Sermos respeitosos, a gente pode falar o que a gente quiser, tudo.
Depende da maneira que você diz e do seu tom de voz. Você pode acreditar em mim, você pode falar tudo, mas fale respeitoso, fale com carinho, com acolhimento. As pessoas não vão ficar bravas com você, né? Agora, a gente precisa também colocar limite. Se a gente tiver uma pessoa que está nos agredindo, eu costumo dizer assim, quando uma pessoa está te agredindo, você tem que imaginar uma cabeça ali pegando fogo, cheia de chamas. É como se ela estivesse jogando essas chamas para você. Se você pegar, você vai se queimar. Então, você precisa enxergar isso e ficar dentro, né, no seu eixo e não deixar aquilo te atingir. E falar talvez assim, eu volto uma outra hora, né? Eu vejo que agora não é um bom momento. Não deixe as pessoas, né? Exija a profissionalização da comunicação. Problemas são aceleradores. Gente, eu só tive promoções e assim, acelerei minha carreira quando eu tive mais problema. O projeto do Brasil, para vocês terem uma ideia, um projeto normal de implementação tem 300 modificações. O do Brasil teve 1.800. Imagina a complexidade, né? Então, é claro que assim eu chamei atenção, né? E assim, outra coisa que eu queria falar. Quando eu entrei na Mercedes, eu entrei como especialista ali no mais básico do básico, né? 3 meses depois, eu assumi de fato, não de direito, a liderança do projeto do Brasil. Primeiro, você tem que ser, para depois você ter. Todas as vezes que você quiser um cargo, que você quiser mais responsabilidade, avisa o seu chefe direto disso. Ele precisa saber, porque ele tem um monte de gente. Se ele sabe que você quer, é diferente dele. Às vezes a gente fica pensando assim, ele tem que me perceber, ele tem que, né, adivinhar. Não, você tem que falar onde você quer chegar. Assumir o controle, tá? Soluções versus culpados. Eu tenho um problema, eu tenho que procurar a solução. Eu não estou falando para não entender o problema, tem que entender o problema direito. Mas eu não posso ficar procurando o culpado. Quem fez isso, por quê e tal. A gente tem que orientar assim, tudo bem, a gente não vai fazer mais, mas como que resolve? Tá? Essa orientação à solução e a resultado vai levar vocês para o próximo nível. Agora, aqui, gente, não tem muita importância. É porque a liderança ela tem 3 vertentes. Liderar a si mesmo, liderar a equipe, liderar os negócios, tá? Então, eu só coloquei aqui para não ficar uma parte faltando. Mas a gente não vai falar sobre isso. Isso daqui daria uma palestra inteira sozinho. As armadilhas da jornada. Agora é importante, né? Vamos pensar que... Por que eu trouxe isso? Eu engordei 20 quilos na Alemanha, como eu falei. Eu adoro trabalhar. O teu superpoder, se você não tomar cuidado, vira a tua criptonita. Os farmacêuticos sabem a diferença do veneno e do remédio é a dose. Se eu tomar um comprimido, eu saro. Se eu tomar 20, eu morro. Então, eu ficava trabalhando, cuidando dos outros, que eu também adoro. Para mim, resolver o problema dos outros é muito fácil. Quando a gente olha para a gente, é que é difícil, né? Então, como eu falei, eu não quero que isso aconteça com vocês. Saúde em primeiro lugar, não negociem isso. Desequilíbrio em excesso faz mal. Um pouco de desequilíbrio vai ter que ter. Isso ninguém fala. Todo mundo fala assim, tem que ter equilíbrio na vida. Se você não desequilibrar para a área que você quer ter resultado, você não vai ter resultado. Você tem que fazer mais do que te é pedido. Mas você tem que ter também o termômetro ali para saber, opa, está me fazendo mal, tá? Comparação, gente, é contraprodutivo se comparar, porque a gente sempre compara o bastidor da gente com o palco do outro. A gente precisa se comparar só com a gente mesmo, com a Selma de ontem e não com outra pessoa, ok? As consequências de se destacar. Teve muitas vezes na minha vida que eu me sentia assim, sabe aquela mulher que fica na parede assim do circo e os outros ficam jogando faca? Eu já me senti assim, gente, muitas vezes. Eu quero que vocês blindem o coração de vocês, porque às vezes, quando você se destaca, você também incomoda. E às vezes você recebe ali comentários desconcertantes,
né? Eu quero que vocês entendam assim, a pessoa não está fazendo por mal, ela só está incomodada com a tua mudança, ela não está conseguindo lidar com isso. Bom, escolhas e consequências. Muitas vezes eu já me senti assim, né? Inclusive quando foi para eu voltar da Alemanha, estou olhando o tempo, voltar da Alemanha para o Brasil. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Não decidir é pior do que decidir errado. Lembra do movimento. Quando você decide errado, você andou, viu que aquele caminho não vai para frente, deu com a cara no muro, aí você pega outro caminho. É muito melhor do que você ficar parado e em dúvida, porque aí você sabe que aquele não dá certo já. Quer dizer, você avançou, tá? Então, vai, decide e vai. Agora, isso daqui é para guardar as 7 chaves. Controle os seus pensamentos. Eles criam a tua realidade. Você decide onde quer chegar e como quer viver. Através das suas escolhas, você torna isso realidade. Gente, eu recebi muita ajuda na minha vida. Eu fui para a faculdade, assim, a minha mãe nem queria que eu fosse mais, porque estava difícil, né? E aí que eu descobri que quando você quer fazer uma coisa, você acha um jeito. Quando você não quer, você dá uma desculpa. Eu sempre falo isso. Meu filho agora, quando eu não quero fazer alguma coisa, ele fala, mãe, quem quer faz dar um jeito. Então, assim, isso é muito verdadeiro. E aí eu fui ganhando um monte de coisa. Tinha gente que ia embora, me dava guarda-roupa, me deram cama, escrivaninha. Sabe? Você se coloca em movimento e a vida vai te ajudar. É verdade isso que eu estou falando. Aconteceu comigo. Não espere estar pronto para começar. Ninguém está pronto. Olha para mim, ninguém está pronto nunca. Quando eu virei gerente da Mercedes, eu pensei, meu Deus do céu, eu vou ser gerente de alemães. Meu Deus, eu não estou pronta para isso. Ninguém está pronto, nunca. Nós somos seres humanos em construção. Eu não me sinto pronta até hoje, tá? Então, vocês nunca vão se sentir prontos. Comecem onde vocês estão, com as condições que vocês têm. E comece logo. Faça escolhas conscientes, a gente já falou disso. Agradeça os problemas. Quando você demonstra que você resolve um problema, ele te dá uma alavancagem na sua vida. Porque os outros vão querer saber quem que é esse que resolveu esse negócio tão difícil. Blinda teu coração, a gente já falou. Cuidado com as distrações. As distrações querem te tirar do teu destino. Se eu vier para Araçatuba e parar no Sardão, parar na barraca, parar no posto, eu vou chegar aqui muito atrasada. Eu não quero que vocês cheguem atrasados. Eu não quero, e talvez eu não vou nem chegar, né? Então eu quero que vocês não se distraiam, foquem. Por favor, gente, é muito importante isso. Não fica vendo a vida dos outros, vive a vida de vocês. Tempo não é dinheiro, todo mundo fala isso o tempo todo na cabeça da gente, a gente fica achando que é verdade. Tempo não é dinheiro, tempo é vida. Tempo é vida, aproveita o teu. Tem uma coisa também que eu esqueci de falar, que eu falei na segunda-feira, que eu queria falar com vocês. Quando você ajuda alguém, você acessa um lugar que dinheiro nenhum consegue comprar. Você tem um lugar no coração dessa pessoa. E isso, gente, não tem preço, tá? Lembra de ajudar toda vez que você puder. Ajuda. E eu não estou falando para ajudar, para receber nada em troca, não. Mas você vai receber mesmo assim. Agora, a gente chegou, eu acho que eu consegui quase, né? Cumprir o tempo. Mas eu quero que vocês, se vocês tiverem dúvida, por favor, meu Instagram está aí. @selcadre, SELKADRE. Eu estou à disposição de vocês. E eu sinceramente espero que vocês sentem no banco do motorista, assumam o controle e cheguem muito mais longe do que eu. E onde quer que você vá, o Confúcio já falou, vá com todo o seu coração. Muito obrigada.